Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os casos de fatoração de uma expressão algébrica. São 5 os casos de fatoração, dos quais nós já estudamos 4. O primeiro caso de fatoração é o mais popular, é o fator comum, né? Ele é utilizado quando todos os termos que compõem uma expressão algébrica têm algo em comum, seja um número, seja uma incógnita, ok? Depois tem o caso do agrupamento. Quando eu tenho uma expressão algébrica na qual nem todos os termos dispõem de um fator comum, então a gente reorganiza esses termos por grupos de semelhança, né? E aí a gente desenvolve o agrupamento. Temos também soma e diferença de cubos. Cuidado para não confundir com os produtos notáveis de cubo da soma e cubo da diferença. O quarto caso de fatoração, que foi o tema da nossa aula anterior, é a identificação de um produto notável, né? Pode ser o quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma ou cubo da diferença, tá certo? E por fim, o tema da aula de hoje, que é a fatoração de um trinômio da forma ax ao quadrado. Vamos para a lousa? Quando se trata de um caso de fatoração, o que acontece? Nós temos a fatoração do trinômio da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Esse trinômio necessariamente é um trinômio de segundo grau, ok? E aí, como é que acontece a fatoração de um trinômio do segundo grau? A regra geral para a fatoração desse trinômio é A, que vai ser o coeficiente numérico do termo x ao quadrado, A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Islane, o que são esses x1 e x2? São as raízes da equação do segundo grau. Veja, quando nós temos um trinômio quadrado perfeito, como é que eu sei que o trinômio é quadrado perfeito? Ah, vem aqui, ó. É quando eu tenho o primeiro e o último termos, né, formados por números quadrado perfeito. Como assim? Perceba que esse x ao quadrado, ele tem uma raiz quadrada exata, que é x. Da mesma forma, 25 é um número quadrado perfeito, e ele tem uma raiz quadrada exata, que é 5. E aí nos resta verificar se esse termo central se trata do dobro do produto entre x e 5. Olha só, eu vou pegar esse 10x e verificar se esse termo central corresponde a 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo termo. Corresponde. Então, esse trinômio aqui nada mais é do que o resultado do produto notável, que é o quadrado da diferença, ou sinalzinho de menos, o quadrado da diferença de x e 5. Islane, mas você falou nessa forma aqui, A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Muito bem. É um artifício, né? Mais prático, inclusive, de resolver. Mas se eu for utilizar essa relação, essa fatoração que eu descrevi agora há pouco, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Lembrando que x1 e x2 são as raízes da equação, que nesse caso a raiz é 5. Perceba, A não é 1, então seria 1 que multiplica x menos x1, x1 é 5, que multiplica x menos x2, que também é 5, porque esta equação tem duas raízes iguais, ok? E quando a gente tiver, então, um trinômio do segundo grau? Quando eu tiver um trinômio do segundo grau, cadê? Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Eita!
De cara a gente já percebe que 6 não é um número quadrado perfeito. Quando isso ocorrer, o que é que a gente precisa fazer? Bom, eu preciso lançar mão de alguma estratégia que possa me fornecer as raízes da equação x² menos 5x mais 6. Nesse caso, só para a gente relembrar, eu tenho duas possibilidades. Ou a Bhaskara, ou então as relações de Girard. Vamos por Bhaskara, né, que é o mais usual. Então, olha, delta é b², nesse caso é menos 5, menos 4, que multiplica a, né, a é 1, vezes c, que é 6. Então, no nosso caso, nós temos que delta é quadrado de menos 5, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. E agora, para determinar as raízes? Então, a gente vai ter, ó, x é igual a menos b, ou seja, o oposto de b. Se b é menos 5, o seu oposto é 5. 5 mais ou menos raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes a. Como a também é 1, 2 vezes 1, 2. Desse modo, nós obtemos que as raízes dessa equação são x1, 5 mais 1, 6 dividido por 2 dá 3, e x2 é 5 menos 1, 4, 4 dividido por 2 dá 2. Como é a fatoração? Ó, vou retomar aqui, ó, é a. Então, a é 1, que multiplica x menos x1, então é x menos x1, que é 3, que multiplica x menos x2, e esse x2 é 2. Ou seja, a fatoração desse trinômio do segundo grau é x, vocês não estão nem me vendo, né? Mas vamos lá, x menos 3 vezes x menos 2. Ok? Lá na página 103, questão 14, item C, temos para essa expressão algébrica para ser fatorada. 2x² menos 5x menos 3. Perceba que nesse caso o A não é 1. Nos dois exemplos anteriores, o A era sempre igual a 1. E aí, muda o quê? Nada. Eu já estou percebendo que o primeiro e o último termos não são números quadrados perfeitos. Beleza, então faz o que, Islane? Procura resolver a equação utilizando as relações de Bhaskara ou de Girard, tá certo? A fim de obter as raízes dessa equação. Olha só, o delta confia em mim e esse delta aqui vai ser igual a 49. Fez de cabeça, foi? Não, porque tem ali, ó, um spoilerzinho. E quais são as raízes dessa equação? Bom, x1 é igual a 3 e x2 é igual a menos 1/2. Olha só, a forma geral para a gente fatorar essa expressão é a, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Então, agora é só a gente substituir. Quem é a? Né, o coeficiente numérico do x²? Então, é 2. Quem é x1? É 3 positivo. Menos com mais dá menos. E quem é x2? É menos 1/2. Menos com menos vai dar mais. Então, é mais 1/2. Ok? Esse é o caso da fatoração desse trinômio do segundo grau. Certo? Vamos continuar. Olha que questão interessante, essa que está lá no nosso módulo, página 103, questão 19. Dados
A igual a x mais y, B igual a x menos y, C igual a x vezes y, com x diferente de y, x diferente de zero, y diferente de zero. Simplificando a expressão algébrica a ao quadrado menos b ao quadrado, tudo isso dividido por c, obtém-se. Vamos resolver? Olha só, qual seria o nosso primeiro procedimento para simplificar essa expressão algébrica? Ô Islane, aqui é a diferença de dois quadrados. A gente já pode substituir o valor de a por x mais y, o valor de b por x mais y, por x menos y, desculpe, e aí desenvolve o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Vai dar muito trabalho desse jeito. O que é que nós já sabemos sobre a diferença de dois quadrados? Nós sabemos que isso corresponde a A mais B, que multiplica A menos B. Tudo isso dividido por C. Agora, eu recomendo que nós façamos as devidas substituições. Quem é A? Bom, A é x mais y. E quem é B? B é x menos y. Então, mais x menos y. Vezes. A, nós já sabemos que A é x mais y. Opa, sem parêntese agora. Menos o valor de B, que é x menos y. Aqui nós precisamos fazer a relação de sinais, tá certo? Então vai ficar menos x mais y. Tudo isso sobre o valor de C, que é x vezes y. Então vamos continuar. Desse modo, a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por c é igual. Gente, observa um detalhe bem interessante. No primeiro parêntese, nós temos y positivo e y negativo. A soma de dois termos opostos é igual a zero. Então, cancela. O que é que sobra para a gente no primeiro parênteses? X mais x, 2x. Que multiplica. Algo semelhante acontece no segundo parêntese. Ó, eu tenho um x positivo e um x negativo. A soma de termos opostos é zero. Então, vai ficar 2y. Tudo isso dividido por x vezes y. O que é que nós temos? 2x vezes 2y vai dar 4, que multiplica x, que multiplica y. Tudo isso sobre x vezes y. Olha que beleza. X dividido por x dá 1. Y dividido por y também dá 1. Cuidado, essa simplificação só pode acontecer porque entre os termos há multiplicações, tá certo? Se fosse 4 mais x mais y sobre 4 mais x, por exemplo, não poderia, sob hipótese alguma, fazer esse cancelamento. Então, 4, isso aqui, ó, vai ficar 1 vezes 1, né? 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Ou seja, simplificando essa expressão, obtém-se 4. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham compreendido e eu aguardo vocês agora lá no Meet. Até já!